Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje é a prova que a gente faz o que vocês pedem, sempre que possível, claro, né? Então, depois do clamor das redes sociais, trouxemos Rodrigo Savamura. Meus amigos, Rodrigo é engenheiro de alimentos de formação, campeão brasileiro de sommelier em 2016, finalista 2 vezes do campeão mundial de sommelier, entre outras cositas mais que ele vai contar pra gente aqui no papo. Então, Rodrigo, dá um alô pra galera. Alô! Gente, literal. Bom dia, boa noite, boa tarde. É um super prazer estar aqui conversando um pouquinho, podendo contar um pouquinho dessa história maluca, né? E quem olha talvez aí o release da chamada para esse podcast aqui não deve, né, botar nem um pouquinho de moral ali na foto de um, né, japonês, né, tal, para falar de cerveja. Como assim? Então é muito legal assim de ter essa oportunidade de contar de como que essa trajetória meteórica mesmo, né, um espaço de tempo super curto aí que eu consegui me desenvolver dentro desse segmento de cerveja e de certa forma aí conquistar aí meus objetivos profissionais. Então é sempre uma honra poder falar sobre isso e servir até assim de inspiração para muita gente, porque quem já me acompanha em sala de aula, já assistiu a aula minha, eu falo que eu sou a prova viva que degustação de cerveja não é GEI, não é DNA, e sim é muita prática, é muito treino, e a gente consegue sim adquirir essa habilidade ao longo de muito estudo. Legal, muito bom. Bem-vindo, Rodrigo, e eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do Serviço de Vais. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. No seu caso, deu errado, né? Aí, né? Depende do dia. Depende do dia. Rodrigo, a gente costuma beber uma cervejinha durante o nosso papo. E aí eu queria saber o que você está bebendo por aí. Tô tomando aqui Estrela Galícia 00, só que a versão Black, né? Então, já dando um pouquinho desse spoiler aqui, a Estrela Galícia ela tem no seu portfólio aí 3 possibilidades de cerveja sem álcool, né? Então, essa aqui é a Black, super tostada, né? Com um perfil de malte torrado. A Estrela Galícia também tem a versão tostada, que eles chamam, que é um pouco mais maltada, puxando para um caramelo, e a versão tradicional, que é aquela que a gente conhece, que é um blend, na verdade, é muito interessante essa parte, que é um blend de uma versão de fermentação interrompida com destilação a vácuo. Então, são essas 3 possibilidades, e a que eu tô tomando hoje é essa 00 Black, né, super inusitada também, tem um aporte de sabor bem interessante, mesmo sendo uma cerveja zero álcool. Legal. Interessante. E você, Lud? Olha como as coisas são, hein, gente? Eu falei pouquíssimo com o Rodrigo, a não ser pra combinar aqui e ali, ele trabalhando, eu também. A cerveja que eu trouxe pra beber aqui hoje, que não é comum isso acontecer, apesar de eu gostar, é a Session IPA com maracujá 00 álcool. Uau! Tá? Longini. Transmissão de pensamento. Porra, muito legal, muito legal. Então, como é de costume, vou abrir aqui a cerveja nesse momento. Não ficou esse barulhão todo, mas deu certo. Então vamos aqui servi-la. E já sobe um cheirinho aqui. Vamos ver. Subiu um maracujazinho aqui. E você, serviço de Vais que deu errado. Deu errado é por tua conta. É claro, é por minha conta. O que você tá bebendo por aí? Não combinei com vocês, né? Então eu estou bebendo a Hora Extra da Campbell. É uma Hellesbock. Hellesbock. Inclusive é isso que você tá fazendo a gente fazer hoje, Hora Extra, né? Exatamente. É temático. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. Ludmilla, você veio, sim, e cheia de apoios para você virar um mecenas do Surra de Lúpulo agora. Vamos começar com um apoio hiper, super, mega power. E você pergunta, qual apoio, Lud? Qual apoio? Esse é o mecenas latinha que combina com o quê?
grupo exclusivo, conteúdo extra, descontos, sorteios e muito mais. Isso tudo por um preço muito especial e que cabe no seu bolso. Apenas R$12 por mês. Mas se você está se sentindo muito mão aberta, tem o apoio certo para você. E vocês me perguntarão, qual é o apoio, Lud? No Mecenas Growler você leva tudo que o Mecenas Latinha recebeu e mais. No segundo mês de adesão recebe na sua casa um copo da Hipacondríaca ou Surra de Lúpulo e mais um abridor. Apoie agora mesmo. Acesse apoia.se/Surra de Lúpulo e vire um mecenas você também. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer logo a primeira pergunta pro Rodrigo, porque tempo é dinheiro, meus amigos. Como é que foi a construção da sua carreira para chegar até a cerveja, que a gente já viu ali em cima que você é formado em engenharia de alimentos? E quando é que surgiu esse interesse pelo líquido sagrado, né? E por quais etapas você passou para chegar até a cerveja? Como você falou, não necessariamente genética tem a ver com tudo, a gente tem esforço, suor. É 10% de talento e 90% de suor, né? É muito suor, muita superação e determinação, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Bom, eu acho que essa história começa, né? E se a gente for seguir a linha ainda do politicamente correto, a partir dos 18 anos, onde, em princípio, teríamos a permissão para consumo de bebidas alcoólicas. Mas o fato é que eu sempre fui um bebedor de cerveja, sempre gostei, né, de tomar cerveja e tinha a cerveja como uma bebida de lazer, digamos assim. E cresci, né, épocas de faculdade, né, sempre tomando a cerveja que se tinha disponível em mesa, sem muito pensar sobre o assunto. As coisas começaram a mudar, acho que a partir do momento que o Brasil também, né, vocês não estão aí no meu mini currículo, mas digamos assim que eu tenho uma certa idade já, né? E eu vivi principalmente numa época onde a gente não tinha essa enxurrada de possibilidades de cervejas disponíveis e de muito fácil acesso. Eu vivi na época que começou exatamente a abertura do mercado para cervejas importadas, né? Década de 90 e pouquinhos a gente está falando. E nessa época, quando começaram a surgir as primeiras cervejas importadas, sempre que havia alguma oportunidade, eu começava ali esse caminho das experimentações muito mais nesse viés de curiosidade, de curioso. A partir do momento aí que os tempos foram passando, né? O conhecimento foi se despertando, eu me percebi um entusiasta, né, dessas novas possibilidades de consumo a respeito de cerveja. Então, esse caminho natural, cerveja de trigo, né, a Weiss, uma grande homenagem ao Leandro. Sim. Sem dúvida nenhuma foi a grande entrante dessa história. Depois, Witbiers, enfim, cervejas belgas, que eram as que mais a gente tinha disponibilidade no Brasil. E uma coisa me deixava meio que intrigado nessa história, que eu, ora, ia lá, escolhia aleatoriamente uma cerveja e aquele sabor me agradava, aquele sabor estava de acordo com as minhas expectativas para aquele momento, e ora, eu dava exatamente um tiro no pé, eu tomava um negócio assim, poxa, não era isso que eu queria, mas cerveja belga, não era para ser igual a cerveja belga que eu tomei aquela outra vez, né? Então eu comecei por curiosidade, tentar identificar o que movia essas grandes diferenças que eu percebia nesse perfil aí de experimentação. O tempo foi passando, né? Comecei minha carreira profissional, continuei essa história de degustar, de buscar novas possibilidades dentro desse universo cervejeiro, mas sempre com essa dúvida, né? Tentando em blog, tentando em internet, buscar algum tipo de conhecimento um pouco mais robusto. Apenas que não sei conhecimento. Acerca da cerveja. Foi que, né, depois de muito batalhar, dentro já da minha história com esse pezinho de gastronomia, no meu curso de formação de chefe de cozinha, a gente numa aula de bar, de serviço, a gente teve uma simulação de um serviço harmonizado e, por meu espanto, foi uma harmonização com cervejas. E aquilo foi um estalo. Poxa, como assim, né? Não, porque esse aqui é o sommelier de cervejas. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão. A gente tá falando lá, sei lá, acho que
que 2012, por aí, 2013, mais ou menos. E eu falei assim, não, pô, bateu, né? Eu vou pesquisar, vou ver onde tem curso de sommelier de cervejas e vou buscar esse conhecimento. Foi quando eu descobri que existia, né, esse curso de formação, e quando eu busquei essa formação, não tinha mais vaga. Eu tive que ficar numa lista de espera para entrar no semestre seguinte. E lá em 2013, se eu não me engano, eu comecei esse meu conhecimento a respeito acerca da cerveja, mas de uma forma com um pouco mais de profundidade. Comum a todos que se deparam com esse universo gigantesco da cerveja, amor à primeira vista, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, né? Não larguei mais o osso, e foi uma sequência de cursos atrás de cursos, né? Então, sommelier de cervejas, análise sensorial, off flavors, depois eu fiz um outro sommelier de cervejas, né? Isso foi construindo aí a minha habilidade sensorial ao longo do tempo, e no segundo estágio comecei a participar desses concursos de sommelier de cerveja, e onde eu comecei a ganhar alguns prêmios, conquistei algumas posições de destaque, e isso me projetou para o universo cervejeiro, e eu comecei, enfim, lá em 2015, minha carreira acadêmica dentro desse segmento. Muito legal, Rodrigo, muito bom. Só uma pequeníssima observação. Você fez 2 cursos de sommelier? Fiz 2 cursos de sommelier de cervejas. Rapaz, olha... Não, mas tem uma justificativa aí também. O meu primeiro curso, eu fiz durante 2013, né? E mais ou menos na metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nasceu o Vinícius, meu primeiro filho. E aí imagine, eu não me dediquei assim com tanta profundidade, com tanto empenho, visto que ele também nasceu com um probleminha congênito, com um tempão ali em UTI e tal, não sei o quê. Eu acho que eu não consegui aproveitar o que o curso poderia me dar, né? Então, num segundo momento, eu falei assim, tá na hora de eu fazer uma revisão aqui, voltar a ouvir de forma acadêmica, prestar com outro ponto de vista, com uma outra visão, com um pouquinho mais de conhecimento, voltar, né, dessa forma acadêmica a estudar cerveja. Nessa minha primeira oportunidade de sommelier de cervejas, era tudo muito novo para mim. Então, eu estava degustando pela primeira vez alguns dos estilos mais comuns, né? Hoje em dia, por exemplo, eu lembro até a aula de escola alemã, eu conhecia Pilsen, não conhecia Munich Helles, não conhecia Bohemian Pilsen, não conhecia Dunkel, não conhecia Schwarz, não conhecia nada, conhecia Pilsen, conhecia cerveja de trigo. Então, ter a oportunidade e fazer o curso pela segunda vez, já com essa percepção global do que é o universo cervejeiro, acho que me ajudou muito nesse entendimento aí desses pequenos detalhes aí e nesse aprimoramento do conhecimento. Não, sem dúvida, pelo amor de Deus. Fora que, tipo, você tem maior cara de uma pessoa esforçada e tu ainda faz 2 vezes, aí já era. Aí verdade. Tá dominado. Agora as coisas estão começando a se explicar. Exatamente. Agora tudo faz sentido. Né? Na apresentação, a Lud mencionou sobre o Campeonato Brasileiro de Sommelier, do qual você foi campeão em 2016, e do Campeonato Mundial, no qual você foi finalista por 2 vezes, uma para cada curso. Pra honrar, né? Valeu a pena. Primeiro, eu quero saber como é a preparação para uma prova dessas e quais são as dicas que você pode dar para a galera. E é legal pensar, porque assim, no papo que a gente teve com a Beatriz Ruiz, né, sobre a certificação Cicerone e tal, ela citou que o Brasil tem um comportamento muito específico com a formação de sommelier, que tem muita gente que faz, tem muita oferta e tem muito curso de gente que faz. Então, eu acho que tem um público bem interessado aí em saber como se prepara para uma prova dessas e quais são as dicas que você dá. Fazendo esse aporte aí no que a Bia trouxe, salvo engano, o Brasil é o maior formador de sommeliers de cervejas do mundo. Exatamente, ela levantou isso pra gente. Para considerando o Instituto da Cerveja, Science of Beer e outras escolas que tem essa penetração de mercado, a gente tem uma quantidade aí de formados muito, muito grande. Então, é algo único, realmente exclusivo nosso. Voltando à parte da questão, acho que o primeiro ponto é o entendimento que quem faz esse tipo de prova é maluco, né? Porque a primeira dica surreal, aceita, você é
louco. Aceita que dói menos, você não é normal e você tá afim de ir do céu ao inferno num gole, literalmente, né? Porque se você não tiver num dia bom, você exatamente não consegue produzir nada e vira um fiasco e pode virar um trauma na vida de cada um. Mas o fato é que, assim, cada uma dessas provas tem uma dinâmica bem diferenciada, né? Então, primeira coisa, leia o regulamento, né? Acho que cada vez mais eu vejo as pessoas pouco interessadas no manual de instrução. O regulamento é um manual de instrução dos campeonatos. E lá tá tem pontos muito importantes. Por exemplo, eu lembro quando eu fui construir esse meu estudo, essa forma de pensar e de estudar para o Campeonato Brasileiro, a primeira coisa que eu percebi é que a prova teórica vale muito, principalmente como critério de desempate. Então eu falei assim, tá aí. Então eu que tenho essa carinha meio que reflete o perfil CDF, eu vou focar nessa parte teórica e se de repente eu me classificar, depois eu me ligo lá com a parte sensorial, né? Eu dou meus pulos lá e tem 2-3 semaninhas entre, né, o resultado das classificações e o foco daí na parte sensorial. Então eu estudei muito a parte teórica, assim, mas de estudar tudo que é possível ser estudado dentro do universo cervejeiro, desde processo, desde estilos, desde harmonização, toda essa parte teórica eu foquei muito e estudei bastante a respeito. Tanto que, se eu não me engano, acho que foi em 2016 quando eu ganhei o brasileiro, acho que a minha foi a maior nota do teste teórico. Então essa é a primeira dica. E para o Mundial é a mesma coisa, é uma somatória de pontos que define quem vai para a semifinal e quem não vai para a semifinal. E ir muito bem na parte teórica é um grande diferencial, porque na média a galera acaba tendo uma pontuação muito próxima, né? Com alguns desvios, é claro, mas pontuações muito próximas na parte de degustação. Então é 1 acerto, 2 acertos que dá a diferença. Então tem muita gente tendo o mesmo número de acertos, né, nessas provas sensoriais, e aí o que é o fator de desempate é a parte teórica, né? Então essa é a regra número 1. Se dedique muito à questão da parte teórica das duas provas. E depois é entender muito esse mecanismo aí de como que se dá a prova. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro são 2 provas sensoriais, uma de off-flavors e uma de identificação de estilo. Então, e aí a segunda dica super preciosa, e isso vai muito de encontro com que é um entendimento de análise sensorial, a prova de off-flavor é uma prova que não se tem dúvida, porque o off-flavor que é colocado nessas provas é um componente químico padronizado, né? A depender do fornecedor, ou Aroxa ou Flavor Act, é padronizado, ou seja, se tiver cerveja com diacetil, é diacetil para todo mundo vai perceber o mesmo componente químico, né? Se tiver a cerveja com trans 2-nonenal, que é a oxidação, vai ser igual para todo mundo. Então, a prova de off-flavor é a prova que você não pode errar. Então, se as pessoas percebem que tem uma memória sensorial um pouco mais curta, um pouco menos prolongada, vale muito a pena treinar e fazer essas degustações de off-flavor semanas, dias antes da prova, né? Porque assim, é um ponto-chave você não perder ponto em off-flavor. E depois estar super bem preparado para entender o que são os estilos, quais são as características, né, globais de cada estilo, porque num teste 100% cego, eu confesso que é igual o Mega Sena mesmo, né? É uma loteria muito grande, porque dentro dos guias de estilo, dentro das possibilidades de estilos, a gente vê que tem muito estilo muito próximo um do outro, que sutilezas, detalhes, ou um pouquinho mais de amargor, ou um pouquinho mais de dulçor, ou um pouquinho menos de corpo, um pouquinho mais de álcool, vai tirar a cerveja de uma bock para uma double bock. Então, essa percepção e essa sensibilidade é um detalhe muito fino. Então, conhecer o estilo macro, acho que é fundamental, e depois criar referências dessas características específicas, desses detalhezinhos, para conseguir construir ali os seus próprios critérios de diferenciação para, pelo menos, chutar um pouquinho mais de chance de acertar, né? Acho que esses são os 3 principais pontos. Sim, prova teórica, não perder ponto na prova de off-flavor e ter, pelo menos, o conhecimento global do que são os
estilos e depois criar referências individuais, pessoais, para esses detalhezinhos de percepção de amargor, para percepção de corpo, para percepção de intensidade alcoólica. Esses detalhezinhos que vão tirar, como eu falei no exemplo anterior, uma cerveja de Bock para Doppelbock, ou de uma Scotch Ale para uma Doppelbock, ou de uma Triple para uma Blonde, ou de uma Triple para uma agora Blonde Strong Ale, né? Enfim, então é muito sutil essa pequena diferenciação, mas o macro, a construção do macro é fácil de perceber, né? Aí esse detalhezinho é o ajuste fino que cada um acaba criando seus critérios, suas referências pessoais para ir de um estilo para o outro. Tirando uma dúvida sobre a prova que você falou da teórica, deve-se falar um tanto sobre produção. Também, né? Assim como no curso sommelier a gente aprende minimamente sobre produção, insumos, ingredientes, etc. A função de cada um dentro da cerveja deve ser similar. Eu diria essa até que tem um peso muito grande e por exemplo, eu não sou cervejeiro. Eu confesso que tem algumas respostas, algumas perguntas, algumas questões relacionadas à produção que são bem complicadas. Me recordo aqui, por exemplo, de uma questão do campeonato mundial, por exemplo, que era mais ou menos assim. para se produzir uma Munich Helles tradicional, qual que é a relação malte e lúpulo que eu devo usar para produzir, sei lá, 10 hectolitros? Aí tinha lá as proporções, né? Gente, fazer cerveja... 10 quilos, aí tinha, sei lá, 10 quilos de malte, 100 quilos de malte, 1000 quilos de malte, tá? Considerando o exercício anterior, se eu quiser chegar em 25 IBU de amargor, quanto de lúpulo que eu acrescento? Ou seja, 10 gramas, 100 gramas... Tu errou aquela, tu já se lascou na próxima. Na próxima, e muito específico para quem é cervejeiro, talvez, é a mesma coisa que perguntar assim, né? Qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito pra gente, né? Então é uma coisa muito óbvia, né? Porque tem a proporção, né? Sei lá, rendimento, por mais que os equipamentos mudem, né? Que tenham performances diferentes de rendimento, você, sei lá, não consegue fazer 10 hectolitros de cerveja com 1000 quilos de malte e também não consegue com 10 quilos. Daí é óbvio que talvez seria 100, né? Mas tipo, pra quem não tá no dia a dia, vai ter muita dificuldade em perceber esse detalhezinho aí, né? Da escala, da proporcionalidade que se tem, né? Então, com certeza. Cai muito processo. E não é uma perguntinha simples, do que é produzir da cerveja, né? Não é nada nesse nível. Quem dera. Algo com um pouquinho mais de profundidade, sem dúvida. Aproveitando para dizer que a gente abriu caixa de pergunta lá no Instagram, porque como foi o clamor das redes sociais, e essa pergunta era uma pergunta que eu queria fazer, mas também Kaique Damasceno, nosso seguidor lá no Instagram, mandou essa perguntinha querendo saber como é que foi a tua prova e como é que foi essa escalada. E aí, pra gente dar aquela contextualizada geral no ouvinte, seja aquele que já é sommelier e já estava antenado na questão da prova, e quem não é e que de repente está boiando no que a gente está falando. Então, para contextualizar, vale dizer que o Campeonato Brasileiro de Sommelier é uma iniciativa do ICB e da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, e realizado bienalmente. Se eu falar alguma besteira, Rodrigo, você pode me interromper. Tá certinho. A última edição aconteceu em 2019, cujo vencedor é ninguém mais, ninguém menos que Jairo Pinto Neto, nosso convidado do episódio 67 com a querida Tamires Cirilo, no qual eles falaram sobre o jantar harmonizado. Se vocês não ouviram, volte no 67 e vai ouvir. E o Campeonato Brasileiro de Sommelier credencia os 10 primeiros colocados para participar da Copa do Mundo de Sommelier, também realizada de forma bianual. Eu dei uma pesquisada geral no site do ICB, eu acho que por conta da pandemia não tem nenhuma informação do site para o campeonato esse ano, mas no site da Domens fala que a Copa do Mundo acontecerá em Munique em setembro do ano que vem. E a atual vencedora de 2019, a Mundial, é uma mulher alemã chamada Elisa Haus. E esse campeonato foi realizado em Rimini, na Itália. Inclusive, eu tive um amigo que foi no campeonato mundial em 2019, que é o Pedro Barcelos, foi meu coordenador do curso sommelier no ICB. Então é para dar essa contextualizada geral na galera. Existe uma crescente nos cursos híbridos ou até 100% online para sommelier. Aí a gente recebeu a pergunta do seguidor, que eu não sei o nome, mas o Instagram dele é Bebendo e Aprendendo, graças a Deus. Gosto dele. Ele diz que foi seu aluno no curso sommelier de forma presencial, mas ele gostaria de saber a sua sincera opinião sobre os cursos de sommelier online. Você acha que é possível formar um sommelier à distância? Complicada essa pergunta. O que eu gosto de fazer é um paralelo com o universo acadêmico de uma forma geral. Em qualquer
qualquer profissão, em qualquer curso, né, onde você busca um aprendizado, um conhecimento para exercer uma profissão, e lembrando, né, que o curso de sommelier, em princípio, está formando um profissional que vai trabalhar ali com um atendimento, essa parte do serviço da cerveja, né? Então, considerando esse fato e fazendo uma analogia com as outras formações, eu diria que existe um ponto muito importante, que, na minha opinião, nenhum dos cursos, né, em qualquer modalidade que seja, ele te dá ali 100% de segurança para você seguir como um grande profissional daquela área. Ele te dá ferramentas básicas para você começar a construir um ponto de pensamento, uma linha de condução do seu trabalho. Então, isso serve para os cursos de sommelier, serve para os cursos de gastronomia, serve para os outros cursos de formação. Dito isso, independente da modalidade, se presencial ou se híbrida, online, eu acho que quem faz o grande diferencial é o aluno, né? O interesse que ele tem, a vontade que ele tem de continuar estudando, porque, de novo, o conhecimento apresentado nos cursos, independente da forma que ele é apresentado, presencial, híbrido ou online, é o ponto de partida, é uma base para começar-se a construir um desenvolvimento nesse segmento. Então, vai depender muito do perfil do aluno, o quanto que ele está disposto a continuar esse caminho do conhecimento. Então, o que eu acho que tem de pontos positivos e negativos em cada uma dessas modalidades? Sem dúvida nenhuma, no presencial, a troca entre as pessoas que estão ali naquela sala, ela é muito, mas disparado, muito maior. Desde a troca professor-aluno, desde aluno-aluno. Então, esse viés do network, esse relacionamento, dessa construção e interação que se tem no presencial, a gente não vai conseguir atingir esse nível em nenhum tipo de outra modalidade, né? Ao passo que no virtual, no híbrido, no 100% online, te permite ou te dá um alcance, te dá uma penetração em talvez praças que, se você tivesse a estrutura física apenas, você não teria condições de atingir. Então, te dá a possibilidade de pessoas que moram longe dos grandes centros também terem a oportunidade de trilhar por esses caminhos. Então, tem esses dois lados, esses dois pontos de vista que eu acho muito importante. Eu assim, não podia concordar mais com você sobre isso, porque eu tenho um cunhado que é médico e ele tá dando aula de medicina online. Óbvio que já voltou um bocado do presencial, mas passou-se talvez quase um ano ininterrupto, de março a março, com aula online. Se médico pode, gente, sommelier pode também, Jesus. Pois é, né? E aí a gente tem outros exemplos, né, em outras áreas ali que funcionam. De novo, acho que é muito da mentalidade de cada um. E pensando, né, a gente é muito romântico. Quem gosta de cerveja e trabalha com cerveja, primeiro é apaixonado por cerveja. E sempre que tem algum ponto polêmico, pelo menos eu, né, eu sempre tento ver sobre a perspectiva do copo cheio, né? Então, considerando que a gente terá condições de atingir mais gente, de levar o conhecimento de cerveja para mais gente nesse formato online, por que não, né? Então, eu acho que esse ponto acaba superando a questão da troca, da interação e da relação aluno-professor e da relação aluno-aluno, né? Então, eu vejo nessa perspectiva, eu falo assim, bom, temos problemas? Temos problemas. Pode ser que alguma coisa se perca nesse caminho? Pode ser, né? Prender a atenção no universo online, né? Os fatores de distração são muito maiores. Pode ser mais complicado passar esse conhecimento para o aluno de forma virtual? Creio que sim, mas, de novo, só pelo fato de dar oportunidade para alguém que não teria esse acesso por conta de não conseguir estar presente, eu acho que vale o risco. Eu acho que o ponto é esse, assim, você falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que é a gente consegue alcançar mais pessoas e vai ter os seus próprios desafios, vai ter as suas limitações. Então, beleza. O ponto é entender que não é copia e cola, não é pegar a aula presencial e levar para o digital. Precisa de adaptações, precisa de pensar em outros formatos de dar essa mesma aula, porque você não tem interação ali presencial. Resolvendo isso, é uma outra aula direcionada para aquele meio. E aí tem tirar as vantagens, o copo meio cheio daquele meio. Sim, concordo. O alcance, pluralidade e por aí vai. Ter a oportunidade, eu acho que já é um bom passo. Agora, o que está sendo apresentado, já não consigo responder, né? Qual que é o nível da entrega que está sendo, que
estão sendo as entregas virtuais. Eu imagino que todo mundo meio que tentou se preparar e se adequar e se posicionar para fazer algo bem interessante. Não, eu acho que, para mim, esse ponto do alcance é essencial. A gente é um país de dimensão continental, um negócio que a gente fala aqui pra caramba. Você imagina um aluno que tá no Amazonas querendo fazer um curso sommelier. Não chega nenhum curso lá. Ele vai ter que viajar para alguma capital, para algum centro onde o curso é oferecido por qualquer uma das escolas que nós temos aqui. Se ele puder fazer isso online... Exato. Se você puder fazer isso online, você concorda que esse cara já saiu do ponto zero? E ele pode até precisar de um reforço. Ele pode ter que fazer um outro curso depois, realmente de forma presencial, estudar mais. Não sei. Mas enfim, eu acho que é sensacional. Uma sementinha ali, né? Com certeza. O nosso bolo tá crescendo, assim, e usando a analogia de novo, né? O nosso bolo tá crescendo, ou seja, o número de cervejarias não para de crescer. O problema dessa história toda é que a quantidade de bocas continua a mesma. Sim. Né? Então, se a gente não aumentar esse mercado, vai só crescer cervejaria e cada vez mais as cervejarias vão lutar pela mesma quantidade de consumidores. Então, a gente precisa, de fato, junto com o aumento da quantidade de cervejarias, aumentar também o número de consumidores. E o cara, para ele sair de uma cerveja que ele paga hoje 4, 5 reais no máximo, para ele pagar 30, 20, né, a depender da cerveja, até 40, 50, é um pulo muito grande. Não, com certeza. Para a gente caminhar para a nossa última pergunta para os nossos ouvintes. Rodrigo, a gente quer saber... Você recentemente anunciou no seu perfil pessoal do Instagram que está num novo projeto profissional sendo gerente do Departamento de Cultura Cervejeira da Estrela Galícia do Brasil. Quais são os desafios dessa área? É mais para uma criação de consciência do público interno, funcionários da Estrela Galícia, ou são ações para o público externo, consumidores? Conta pra gente aí qual é o seu grande desafio e dá um spoiler. Além da Zero Black, que eu já gostei. Da Zero Black. Na verdade, o desafio é exatamente nesses dois caminhos. Esse departamento de cultura de cervejas que a gente está construindo aqui no Brasil, ele é uma réplica do que já existe na matriz lá na Espanha, onde os principais objetivos desse departamento na Espanha é justamente suportar um conhecimento, o público interno, e também ser uma ferramenta de diferencial competitivo para público externo, né? Então, e entendam o público externo, principalmente os distribuidores, os vendedores, os clientes desses distribuidores, né? Então, toda essa cadeia que está ligada à parte comercial da Estrela Galícia lá na Espanha é, de certa forma, suportada por esse time de cultura cervejeira que existe já lá na Espanha. Então, o desafio realmente vai de encontro para esses dois pilares, né? Suporte interno, principalmente considerando, né, esses objetivos aí de crescimento da marca aqui no Brasil, né, com esses últimos anúncios que a gente viu aí na mídia e com as possibilidades futuras que a gente tem aí. Então, para dar esse suporte, para ter um time interno com conhecimento sobre cerveja, sobre cultura cervejeira e também dar esse suporte de diferencial, né, para que toda a cadeia comercial esteja envolvida e apta, né, a conversar sobre cultura cervejeira. Então é um projeto mega desafiador, assim, que acho que o grande fator que me fez, que me motivou aí foi exatamente nesse ponto do desafio, né, de construir algo assim que pode ser realmente um divisor de água para estratégias comerciais de cervejarias de um porte um pouquinho maior aqui pro Brasil. Sensacional. Duas coisas que você falou que eu acho que são importantes foi coisas que saíram na imprensa, genericamente, assim, eu sou a rainha, eu adoro uma fofoca, mas eu só gosto de fofoca inteira. Então você entrega aqui pro nosso ouvinte que de repente está perdido como papel na ventania. Quais foram essas matérias que saíram na imprensa, que você já falou, não, porque aí tal, da imprensa, que aí já é bom para dar esse highlight. E a outra coisa é que em algum momento, quando você falou pelo público externo, eu achei que pudesse incluir os consumidores. Mas não, o público externo que vocês estão considerando são os distribuidores, a galera que vai vender. É que, na verdade, depois o consumidor final ele é impactado pela ação dos
distribuidores, dos vendedores, embaixadores, dos vendedores. E aí também tem a questão de ação em específico direto com os consumidores. Então, bares que são bandeira exclusiva, locais... Poxa, será que eu posso contar? Locais específicos que a marca tem como divulgação de cultura, por exemplo. Né? Então, é que agora a pandemia deu uma parada, mas há pouco tempo atrás, o pessoal me contou lá, tinha uma casa de show que era a casa de show Estrela Galícia. E ali se convidavam, né, pessoas do meio musical para fazer shows e convidavam ali os clientes para fazer essa interação e conhecer um pouco mais sobre essa cultura da Estrela Galícia e trazer um pouco desse impacto da marca, né, na forma de pensar e consumir cultura das pessoas. Então, isso existe sim, mas muito mais pela ação de indicação dos próprios distribuidores, dos próprios clientes ou de alguma casa que tenha algum critério de exclusividade. Isso vai acontecer. E com relação às notas da imprensa, né, acho que a grande ou a principal aí que vinculou nos últimos dias foi que até então, né, até essa construção, até essa expansão da marca aqui dentro do Brasil, a parte comercial era internalizada. A própria Estrela Galícia tinha a sua estrutura comercial e fazia toda essa gestão de vendas. Né? Temos aí um pouco mais de uma semana, foi anunciada exatamente a parceria com o Grupo CCIL. O Grupo CCIL é exatamente todos os engarrafadores que vendem Coca-Cola do Brasil. Então, esse grupo, esse braço comercial que hoje distribui Coca-Cola por todo o Brasil, ele vai estar responsável por fazer essa distribuição da Estrela Galícia a nível Brasil. Então, a gente está falando de uma capilaridade, de uma penetração de mercado assim, muito, muito forte. Então, esse foi o grande burburinho, digamos assim, que a gente ouviu aí nos últimos dias. Então, só para a gente falar um pouquinho em números, na Espanha, por exemplo, a Estrela Galícia não é o maior grupo. A gente está lá em quarto em termos de volume, se considerar o volume de Heineken, ou em terceiro, considerar somente as marcas nacionais. É algo em torno de 350 milhões de litros lá na Espanha. Aqui no Brasil, a gente está falando algo em torno de ainda 40 milhões de litros por ano de cerveja. E a ideia, a partir desse casamento com o grupo CCL, né, a distribuição Coca-Cola, é chegar ali brincando nos próximos 5 anos algo bem próximo do que é produzido já na Espanha. Então, isso passa por extensão de construção de uma fábrica aqui no Brasil, isso passa por toda essa questão da cultura cervejeira, de se estruturar as equipes para a gente conseguir chegar nesse nível de volume que hoje Espanha tem. Talvez não nos próximos 5 anos, mas eu imagino que o grande objetivo é transformar o Brasil num volume muito próximo que hoje existe na Espanha. Cara, agora você falou um negócio, falou da Coca-Cola, e a Coca-Cola tá vindo com o pé na porta pro mercado cervejeiro. Exatamente. Né? Ela chegou com vontade, ela chegou com fome. Sim. Porque o que aconteceu? Ela distribuía, né, uma outra grande marca de cerveja, né? Inclusive, é uma marca que tá ganhando muito share aqui no Brasil. E nesse meio do caminho, não sei se acabou o contrato ou se foi feito um distrato, né? Ela deixou de distribuir essa marca, né? E ficou meio que sem, né, nenhuma linha, digamos assim, específica de cerveja de alto giro, se a gente puder falar dessa forma. E aí, consequentemente, né, criou-se essa oportunidade para a Estrela Galícia firmar esse acordo e passar a ser, entre aspas, né, a cerveja de volume de distribuição da carteira, né, desses distribuidores de Coca-Cola. Quando eu falei que ela chegou com o pé na porta foi por conta da aquisição da Teresópolis, eu tô falando uma besteira muito grande? Não, é que como a Teresópolis é específica do grupo FEMSA, né? Então, vamos pensar que Coca-Cola é a marca principal, que gera em todo mundo. Abaixo de Coca-Cola é como se fossem franqueados. A gente pode, de certa forma, aproximar a linguagem para essa expressão, que são os engarrafadores. E aí cada região, cada estado ou cada território tem o seu engarrafador, né? Então, FEMSA, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, se não for o maior em termos de volume de produção, né? Então, ela atua em São Paulo, atua no Rio Grande do Sul, atua em parte de Minas, em alguns outros estados, Mato Grosso, vários estados de atuação. Tem, por exemplo, o Grupo Andina, que comercializa, produz e comercializa no Rio de Janeiro, tem Brasal, que é Brasília, tem Solar, que é Nordeste. Então, tem esses franqueados que têm a sua área de atuação.
A Teresópolis é específico do Grupo FENSA. É um Grupo FENSA que é esse autorizado a vender aí São Paulo, Mato Grosso e alguns outros estados, adquiriu a marca Teresópolis como a marca de cerveja especial deles. Digamos, é um imbróglio jurídico bem difícil de entender, porque eles deixaram de distribuir Heineken, mas continuam distribuindo Eisenbahn, por exemplo, né? Que é do mesmo grupo. Então, tipo, é um imbróglio muito difícil de entender, assim, do ponto de vista de nós consumidores normais, como que se dá essa organização. Então, esse caso específico de Teresópolis é Grupo FENSA. É só uma fatia do nome Coca-Cola que tem Teresópolis dentro do seu guarda-chuva. Maluco, né? É bem doido. Mas enfim, foi ótimo. Eu, assim, fiquei muito feliz da gente ter conseguido conversar com você. Você é muitíssimo articulado. Foi um prazer, foi ótimo conhecer um pouco mais sobre a prova de sommelier, que é pra eu saber que eu não vou fazer nunca na minha vida. Eu não vou me preparar nunca. Faz sim. Não, mas você cumpre legal. O primeiro critério, você é louca. Eu cumpro o primeiro e o segundo. Eu sou louco, sou sommelier, mas parei nele. Mas sabe qual é o grande argumento dessa história? Tipo, pra quem curte correr, né? Jairão, né? O Jairo é um desses caras que faz maratona, não sei o quê, né? Quem curte esportes, de certa forma, se programa, treina pra, sei lá, putz, tô treinando porque eu quero disputar a maratona de Nova York, quero fazer a maratona de Berlim. Nós, sommeliers e cervejas, a gente fica nessa doideira, porque daí se vai que, né, bilhetinho da Mega Sena nos premia, nos contempla ali no campeonato, você se dá meio que quase que a obrigatoriedade de ir pro Mundial, que é fora do Brasil, né? Então esse é o estímulo, né? Você fala assim, eu tô estudando, porque se eu ficar entre os 10, obrigatoriamente eu vou ganhar a vaga pro Mundial, e aí você se obriga a conhecer e dá um jeito de ir pra fora pra tomar cerveja, ver pessoas, ver o mundo cervejeiro de outra forma. Acho que não me convenceu. Não me convenceu. Eu vou pra fora beber, mas não vou beber nessa obrigação de saber quantos hectolitros tem que fazer com a quantidade de malte e quanto de dólar de lucro. Nem pensar. Eu sou uma pessoa absolutamente humanas. Zero de cálculos, zero de exato, física, biologia. E sempre tem essas questões traumáticas. Eu lembro de outra, né? Para uma cerveja ser considerada vegana, quais dos itens não pode ter, né? Putz, eu falei assim, agora? Na época, né, eu passava longe desse pouco conhecimento que eu fui buscar a respeito do universo, do modo de pensar e de filosofia de vida vegana, né? E eu falei, não faço ideia, como assim, né? E era, se eu não me engano, ou era a questão da caseína, ou era alguma coisa relacionada ao tipo de cola que é utilizada nos rótulos, sabe? Um negócio muito maluco, assim, realmente. Já falamos aqui sobre colas utilizadas nos rótulos. Isso aí tá no nosso programa que a gente gravou com o Sifu, da Cervejaria Praia. Ele falou com a gente sobre isso. Maluquice, né? Cara, Rodrigo, muito obrigado. A gente se despede aqui para os nossos ouvintes que não são nossos apoiadores, porque quem é nosso mecenas vai poder usufruir da resposta extra, da pergunta extra que fazemos para o Rodrigo. Então, muito obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo ali pela sua participação. Eu adorei. Como a Lud falou, você é muito articulado, extremamente didático. Eu acho que eu vou começar a botar pilha para a Lud fazer a prova sim, porque vai, Praga, vai você fazer um curso sommelier? Sai daqui, eu, hein? Que é? Aquela briga no final do programa, corta tudo agora. Obrigadão, valeu. Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Imagina, prazer imenso. E para quem quiser seguir essa trilha, não percam essas 3 dicas preciosas que a gente comentou aqui, que eu acho que pelo menos é um bom caminho de construção. E se permitam, sim, se desafiar e, quem sabe, representar o Brasil e ganhar o título. Poxa vida, é tão gostoso você poder... Imagine, mais um detalhezinho, um parêntese, me desculpa pela extensão. Lá na Alemanha, quando eu fiquei em 3º lugar, entre os 10, eu era o único latino. E o único latino japonês ainda. Imagina só como que os caras não me viam. Às vezes eles não botavam... Não apostariam €1 na minha performance lá, né? Então... E aí depois que as coisas dão certo, você chegar lá naquele monte de gringo lá que não te dava €1 lá sequer, lá na casa de apostas, poder erguer a nossa bandeirola ali, né? Por mais problemas que a gente tem aqui, mas... nessa bandeirola, fala assim,
pô, ninguém me ajuda, mas a gente tá aqui representando. Putz, isso é a melhor sensação que pode acontecer, e fazendo alguma coisa que você realmente gosta de fazer, acho que isso é impagável. E só por isso vale o desafio de tentar ali lembrar de quantos quilos de malte a gente precisa usar para fazer uma cerveja. Valeu,